A paz e a graça do Senhor. Amém. Bendito seja o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos os versos 10 e 11. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. O anjo, porém, lhe disse: não tem mais. Eis, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, porque separamos um dia para cultuar o teu nome e adorá-lo, Senhor, pela vida do teu Filho ao mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós nos reunimos nesse lugar com esse propósito. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração, a pura adoração das nossas crianças e fica conosco, ó Deus. Nos revela a tua palavra, nos enche da tua presença, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados de Deus, o nascimento de Jesus é um dos pontos culminantes de todo o plano redentor de Deus. Com certeza é o mais celebrado. Natal, ele é celebrado de uma forma extremamente grande em todo o mundo. Mas nós precisamos entender que a grande festa da cristandade é a Páscoa. Jesus nasceu para morrer. O ponto central é: Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele faz isso através da sua morte e morte de cruz. No entanto, toda a cristandade celebra esse dia extremamente importante, que é a vinda do Messias, a vinda do Cristo, a vinda do nosso Salvador. No texto que agora lemos, o texto anuncia, e é lindíssimo, porque é anunciado e cantado, louvado por anjos e celebrado por pastores. E Deus, sendo extremamente sábio, ele prepara, ele encena a sua história usando mensageiros celestes e guias espirituais. Toda a história bíblica é resumida dentro dessa verdade. Anjos que trabalham para o Senhor e homens que são usados por Deus para que todo o plano da redenção, toda a verdade de Cristo se espalhe sobre toda a terra. O verso de número 11 carrega em si 3 aspectos lindíssimos acerca do Senhor Jesus Cristo e do seu nascimento. O anjo chama Jesus de Salvador, de Cristo e de Senhor. Aqui você tem um resumo do coração das boas novas. Você tem toda a verdade do Evangelho, desde o Senhor do Antigo Testamento, o Cristo que é o Messias e o Salvador de toda a humanidade. Cristo, portanto, ele se revela no seu nascimento como um Salvador, como um Redentor. E esse impacto do nascimento dele, qual o significado dele, Deus revela aqui, que vai ser para todo o povo, uma linguagem mais profunda, para toda a humanidade, e de uma forma mais pessoal para cada uma das nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre as boas novas de grande alegria. O nascimento do Salvador. O nascimento do Filho de Deus. Pense nesses pastores trabalhando na noite, lá próximo a Belém, e a palavra diz que um anjo aparece a eles e a glória e a luz de Deus envolve onde eles estão presentes. Pense nesse momento que simboliza justamente toda a vocação de Cristo. Pense nessa manifestação lindíssima e que Deus se revela a pessoas humildes e excluídas.
O Salvador do mundo, o Deus da glória, nasce de forma simples e pobre dentro de uma estebaria, dentro de uma manjedoura. Deus se revela da forma mais simples. Mas ele mostra que mesmo dentro dessa simplicidade há uma glória tremenda. O texto fala que os anjos, uma hoste de anjos, no versos 13 e 14, eles aparecem uma milícia inteira. Louvam a Deus e dizem glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus manifesta-se na história para trazer o seu Filho amado ao mundo. Aqui destaca o caráter glorioso e universal da missão de Jesus. A vinda dele se estabelece em Belém, mas é para toda a humanidade, é para toda a terra. Neste momento, céus e terra celebram a intervenção de Deus na história do nascimento do seu Filho. Eu quero, de uma forma bem clara, principalmente porque temos crianças hoje, falar dessas 3 verdades acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, dita por aquele anjo aos pastores. A primeira verdade é que Jesus é o Salvador. Isso significa que Jesus é o resgatador de pecadores. Significa que ele veio para salvar a humanidade dos seus pecados, como está escrito em Mateus 1:21. Quando um anjo também diz a José em sonho, ele diz que Maria dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, o nome de Salvador tem tudo a ver com o ministério e a vinda de Jesus ao mundo. Mostra o seu propósito redentivo, mostra que Deus não se esquecera do que dissera a Israel, dizendo que salvaria o seu povo, que traria de volta para si esse povo. Herman Bavinck, falando justamente sobre o pecado e a salvação em Cristo, na sua dogmática, ele vai dizer o seguinte, que o nome de Jesus, que significa o Senhor salva, resume todo o propósito da sua vinda ao mundo, que é trazer redenção ao pecador e restaurar paz entre Deus e os homens. O céu e a terra são unidos novamente nesse momento. E a presença de Deus se faz no meio daquele lugar tão simples, mas extremamente poderoso para a revelação do Evangelho. Portanto, quando lemos que Jesus é o Salvador, é uma resposta divina ao dilema do pecado humano e da separação entre Deus e os homens. Porque quando o homem pecou, ele foi lançado fora do jardim do Éden. E o retorno para esse lugar, que é a presença de Deus, somente poderia ser feita pelo derramamento de sangue. E Jesus envia o seu Filho amado dentro da história para salvar a humanidade que se havia perdido. O Senhor salva. É o significado do nome de Jesus. O que nós precisamos entender nessa manhã é que Jesus não veio ao mundo como alguém que é um exemplo perfeito. Não somente isso. Nem para ser apenas um grande mestre. Jesus não é apenas isso, um exemplo de como se viver e um grande mestre. Por isso, até alguém que não crer na salvação pode pensar que Jesus, de fato, tem essas 2 qualidades. De ser um homem de moral, de caráter, de ser um grande mestre e ter um grande ensino. Mas a grande verdade é que o nome de Jesus significa que ele veio para ser o redentor de toda a humanidade perdida. Esse é o significado. É isso que o anjo está dizendo. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, para trazer essas pessoas de volta para Deus. Charles Spurgeon, falando sobre o nascimento de Jesus, ele vai dizer que a alegria
do nascimento de Cristo é tanto celestial quanto terrestre. Uma alegria divina compartilhada com os homens, pois Deus não só está conosco, mas Ele está a favor de nós. O Deus Emanuel, o Deus conosco, é aquele que vai morrer em nosso favor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus perfeito, santo e justo, que veio para nos salvar. Portanto, o título de Cristo como Salvador nos lembra da nossa maior necessidade, que não é instrução ou transformação. A maior necessidade dos homens, diz Martin Lloyd Jones, é redenção. A humanidade precisa ser redimida. E Jesus veio para nos livrar do pecado e nos reconciliar com Deus. Fomos achados por Deus. Ele nos encontrou. Ele nos enviou o seu Filho, o resgatador da humanidade, o Deus da glória. Esse nascimento de Jesus marca algo tremendo e grandioso, porque cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. E é impressionante como foi dito aqui por André, na liturgia, como Isaías 53 se encaixa nessa vinda do Messias, no seu propósito de nascimento. Porque o profeta Isaías, ele vai dizer que esse Jesus, que esse Cristo, seria apresentado como alguém que não atrairia a atenção, que não teria boa aparência. Ele revela que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens, que ele experimentaria dor e sofrimento, que ele seria ignorado e desvalorizado. Basta você perceber onde ele nasceu. Basta perceber o tratamento que ele recebeu dos doutores da lei, dos fariseus. Basta perceber o quanto ele foi perseguido dentro da sua própria cidade, onde Deus é adorado, que é Jerusalém. Basta perceber a sua morte de cruz. Tudo que ocorreu com ele, Isaías viu. Isaías fala desse sofrimento vicário. Ele não fala só dessa rejeição e humilhação. Isaías fala que Jesus é aquele que vai morrer no nosso lugar. Vicário significa vice. É aquele que assume o lugar quando o presidente ou a pessoa que deveria estar ali não está. Jesus é vicário para nós. Isaías explica justamente que ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isaías explica que ele sofreu morte no nosso lugar. E ele diz de forma belíssima que por causa das suas feridas nós fomos sarados. O nascimento de Jesus cumpre, irmãos, essa profecia de forma profunda e verdadeira. Deus mostra que o seu Filho vindo ao mundo faria tão somente a sua vontade, como Jesus disse aos discípulos: olha, uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Era uma comida espiritual, verdadeira. Ele veio ao mundo em submissão a Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele é comparado a um cordeiro que foi levado ao matadouro e aceitou o sofrimento sem abrir a boca. Ele foi entregue à morte por mim e por você. O nascimento de Jesus, irmãos, aos olhos do profeta Isaías, é triunfal. Ele chega a dizer no final do capítulo que, apesar da sua morte, o sofrimento de Cristo cumpre o plano de Deus. Estabelece o que Deus colocou para ele. E ele diz assim: ele verá o fruto do seu sacrifício, trazendo justificação a muitos. O significado aqui desse nascimento dessa criança é que a sua morte será um sacrifício expiatório, que ele vai salvar toda a humanidade, compartilhando a sua vitória e redimindo toda a humanidade dos seus pecados. Toda a mensagem do capítulo de Isaías se resume na pessoa de Jesus como o Salvador, como Deus presente conosco. Dietrich Bonhoeffer, falando sobre o Deus na manjedoura,
ele diz que o nascimento de Cristo é a irrupção de Deus na história. Um evento que transforma radicalmente a nossa relação com Ele. Deus agora não está mais distante, mas Ele está próximo, no meio do povo e acessível a todos aqueles que o buscam em humildade. O Natal é esse nascimento do Messias. E o texto vai dizer que é boas novas de grande alegria para todo o povo, para toda a terra. Aqui você tem a universalidade da salvação. Toda a terra será salva. O título de Salvador aponta para essa abrangência da obra de Cristo, para essa verdade que se estabelece. Ele veio para alcançar tanto judeus como gentios. O seu propósito redentor está em João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Portanto, Jesus é, em primeiro lugar, o Salvador da humanidade. Essa é a primeira palavra do anjo. Qual é a segunda verdade acerca de Jesus? O anjo diz que ele é o Cristo. Isso significa que Jesus, além de Salvador, é o Messias prometido. É o ungido de Deus. Messias, Cristo e ungido é a mesma palavra. Jesus é o ungido de Deus, que veio, escolhido pelo Senhor para cumprir a promessa de redenção, para trazer salvação à humanidade. O cumprimento das esperanças de Israel. O texto fala que nasceu na casa de Davi, nasceu o rei de Israel, ele é o filho de Davi. Ele é aquele que vai cumprir a promessa de 2 Samuel 7, quando Deus diz que estabeleceria para sempre o trono na casa de Davi. Jesus é o Senhor da glória. E ele estabelece 3 coisas sendo o Cristo. 3 expectativas messiânicas do Antigo Testamento: libertação, justiça e reconciliação. Foi isso que Jesus veio fazer. Libertar do pecado, estabelecer a verdadeira justiça de Deus, porque Deus disse que todo homem iria morrer, e todo homem tem que morrer. E Jesus recebe sobre si a justiça de Deus e morre no nosso lugar. E, portanto, ele reconcilia toda a terra com Deus. Joaquim Jeremias, explicando o significado do título de Cristo, nesse anúncio dos anjos, ele diz que quando os anjos chamam Jesus de Cristo, eles declaram que ele é o cumprimento das esperanças messiânicas de Israel. No entanto, esse Messias não virá como um conquistador político, mas como um servo sofredor e salvador de todos. Israel esperava, principalmente, um salvador político. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que o reino de Jesus, portanto, é espiritual. O reino de Jesus é celeste, é por isso que aparecem anjos. É por isso que são anjos que vão falar da vinda do menino. É por isso que Deus se manifesta com louvores, com cânticos, com toda a bênção naquele lugar onde está o menino. Diferente das expectativas políticas de muitos judeus, Jesus vem e não caminha para o pretório ou para o lugar onde havia o governo lá em Jerusalém. Na entrada triunfal, Jesus vira em direção ao templo, mostrando que o lugar dele é espiritual. Ele veio para unir a humanidade e todos os corações ao reino de Deus. Esse foi o seu chamado. E por fim, o anjo diz que Jesus é Salvador, que ele é o Cristo, mas ele também diz que é o Senhor. O fato de chamar Jesus de Senhor significa a supremacia de Jesus. Que ele é o próprio Deus glorioso caminhando sobre a terra. Que é tão santo e tão justo que o profeta João Batista diz que ele não é digno nem de desamarrar as suas sandálias.
que é tão maravilhoso e grandioso que quando os demônios o viam, se jogavam ao chão, se lançavam ao chão diante dele. É o Deus glorioso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O anjo chamar Jesus de Senhor reflete a divindade e a autoridade suprema de Jesus Cristo. Ele é aquele que faz parar o vento, que aquieta o mar. Ele é aquele que faz com que todas as coisas aconteçam, porque tudo que existe, subsiste nele. Porque pelo seu nome todas as coisas foram criadas, diz a Escritura. Ele é a própria encarnação do Deus da glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, percebendo toda a grandeza da pessoa de Jesus, ele diz que Deus o exaltou sobremaneiramente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse menino que nasceu. É esse santo justo de Israel. É o sol da justiça. É o Deus da glória. Você sabe o que isso significa? Que Deus está fazendo um convite a toda a terra a ser submissa a Ele. Se Ele é o Senhor, toda a cabeça deve se curvar. Ele não é apenas o libertador, mas Ele é o governante digno de toda adoração e obediência. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Deus de toda a glória. Quando Jesus é chamado de Senhor, irmãos, significa que Ele transforma as nossas prioridades. Significa que Ele subverte os valores do mundo e nos guia para viver para a glória de Deus. Ele mostra à humanidade que existe um motivo maior de existirmos. O Deus dos céus, o Deus da glória. E eu me encerro dizendo uma frase de Agostinho de Hipona. Ele vai dizer assim no seu sermão 185 sobre o Natal. Ele diz: Jesus nasceu no tempo para nos dar a eternidade. Assumiu a mortalidade para nos tornar imortais. Desceu à terra para que pudéssemos sermos elevados aos céus. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, eu entendi. Nasceu o Deus da glória. Nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. O que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Primeira verdade que eu quero aplicar é que você precisa aceitá-lo como Senhor. Você precisa abrir seu coração e dizer: Jesus, eu sou teu. Eu entendi a palavra. Eu entendi o motivo pelo qual o Senhor veio ao mundo. E eu quero ter essa alegria da salvação que os pastores perceberam ali, dito por aquele anjo. E eles se regozijaram ouvindo essas boas novas. Eles cantaram, eles se alegraram. E eu e você precisamos nos alegrar nessa salvação diária. Eu estava conversando ali com o Adonias. E nós precisamos resgatar a gratidão a Deus. Resgatar no nosso coração essa alegria de sermos salvos, de acordar toda manhã dizendo: Deus, muito obrigado porque o Senhor me encontrou, muito obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo e eu posso agora, Senhor, falar contigo. Eu posso orar ao Senhor. A segunda verdade que eu quero falar com vocês a título de aplicação é que nós precisamos nos submeter à pessoa e ao senhorio de Cristo. Não apenas como Salvador. Porque é uma delícia ser salvo. Maravilhoso entender que Jesus morreu no meu lugar e que eu estou livre de toda a condenação. Mas eu preciso entender também que Ele é Senhor da minha vida. E que eu me submeto a Ele. Como Ele ensinou os seus discípulos, Ele disse: olha aí, de pregar a toda criatura, ensinando o que vos tenho ensinado. A guardar essas verdades. E é exatamente isso que nós precisamos fazer.
nos submeter ao ensino de Cristo, a sua verdade, a sua justiça, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como se fôssemos nós mesmos, estabelecer uma relação de cuidado um para com os outros, entender que a terra toda celebra essa proclamação das boas novas. Nós somos, irmãos, o povo de Deus. Nós fomos separados por Ele. Os pastores, quando viram esse anúncio, o texto diz que eles receberam com grande entusiasmo. Significa que nós somos chamados a fazer o mesmo. Significa que somos chamados para falar essa mensagem de Cristo ao mundo, a todas as pessoas. Precisamos correr pela terra, falando dessa verdade. Às vezes a gente pensa que Jesus é falado o tempo todo, mas é apenas falado sobre Ele. A verdade de quem Ele é, o seu ensino, os princípios acerca dele, as pessoas não sabem. Essa é a grande verdade. Todo mundo sabe que Jesus veio ao mundo, mas será que elas sabem essas três verdades tão profundas, tão verdadeiras, que transformam completamente o nosso viver? E a última aplicação que eu quero fazer: nós precisamos adorar o Cristo. Precisamos cantar como os anjos cantaram. Nós precisamos derramar os nossos corações diante do Senhor com profundo louvor e gratidão. Salvador nasceu. Ele vai morrer no lugar dos nossos pecados. E Ele morreu. Deus não mente. Jesus morreu, irmãos, por nós. E a palavra diz que Ele ressuscitou no terceiro dia e, assunto aos céus, está à destra de Deus. E é por isso que Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Concluindo, esse versículo 11 do capítulo 2 de Lucas, ele encapsula a essência de todo o Evangelho numa única frase. Nasceu na casa de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Todo o Evangelho, toda a Escritura se estabeleceu nessa única frase. E eu quero encerrar dizendo assim: essa é a nossa esperança eterna. Esse é o propósito das nossas vidas. Que este anúncio continue firme, impactando profundamente as nossas vidas, os nossos corações, nos inspirando a viver em obediência, em gratidão e em missão sobre a terra, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa manhã bendita. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós ouvimos e estudamos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado a Tua verdade. Obrigado, Senhor, por nossas crianças, porque o Senhor tem usado os seus servos para ensiná-las no caminho, e eu te peço que, em nome de Jesus, tudo que foi ensinado hoje, aquilo que elas ouviram agora, seja guardado nos corações pelo Teu Espírito, que é o Espírito da lembrança. Que eles cresçam no temor do Senhor. E que todos nós, Senhor, caminhemos todos os dias da nossa vida na certeza de que o nosso Redentor vive e está à destra de Deus a comandar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé. Pai do céu, obrigado por esse momento, Senhor. Nós nos reunimos como igreja do Senhor para celebrar esse dia tão bendito. Hoje é o nosso culto especial de Natal, Pai. E nós nos elevamos ao Senhor, entregamos toda a nossa adoração. Recebe, Senhor, toda a nossa alegria e toda a nossa gratidão por tão grandiosa
salvação em seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã bendita. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, a sua face resplandeça sobre vós, e que o Espírito Santo encha cada um de vocês com a graça do Senhor, com o seu amor, com a sua paz e com a sua reconciliação. É o que nós oramos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe. Feliz Natal.